Imaginem só isto. Uma civilização inteira, com todos os seus segredos, histórias e reis, completamente trancada por uma língua que ninguém conseguia ler. Durante séculos, o Egito Antigo foi literalmente um livro fechado. Isto até que um único objeto, uma pedra escura e pesada, apareceu e mudou tudo. Pois, esta é a grande questão. Os hieróglifos egípcios eram um completo mistério. Eram só desenhos bonitos ou significavam outra coisa? A resposta, curiosamente, esteve sempre escondida à vista de todos, gravada em pedra. Vamos lá então desvendar este mistério. A nossa história arranca em 1799. Temos soldados franceses da campanha de Napoleão no Egito a reconstruir uma fortaleza ali perto de uma cidade chamada Roseta. E no meio dos trabalhos, o que é que eles encontram? Uma pedra enorme, a ser usada como se fosse, bem, um tijolo qualquer na parede. E atenção, não era uma pedrinha qualquer, pesava mais de 760 quilos. Era só um fragmento de uma estela, uma placa de pedra, que devia ter sido muito maior. Os soldados perceberam logo que as inscrições que a cobriam não eram normais. Havia ali algo de muito especial. É que naquela altura, os hieróglifos eram um código que ninguém conseguia decifrar. A maior parte das pessoas pensava que eram apenas símbolos mágicos ou imagens que representavam ideias. Tipo, um desenho de um pássaro significava sempre pássaro, e não um som. A capacidade de os ler tinha-se perdido completamente no tempo. Então, o que é que tornava esta pedra tão incrivelmente importante? O seu grande segredo estava na forma como estava organizada. O mesmo exato texto estava escrito nela não uma, não duas, mas 3 vezes, em 3 escritas diferentes. Era a pista que todos esperavam. A pedra estava dividida em 3 partes. No topo, os famosos hieróglifos, a escrita formal e sagrada que vemos nos monumentos. No meio, uma escrita chamada demótico, que era uma espécie de versão em letra corrida, sabem, mais rápida e simples para o dia a dia. E embaixo, a chave para tudo, o grego antigo. Como os estudiosos da época sabiam ler grego, tinham finalmente um ponto de partida. Foi como encontraram um manual de instruções para uma língua perdida. E só para que fique bem claro, os hieróglifos não são só desenhos, são um sistema super complexo que mistura imagens que representam objetos com símbolos que representam sons. O grande desafio era perceber quando é que, por exemplo, o desenho de uma boca significava boca e quando é que representava o som R. E o que é que o texto dizia, afinal? Bem, não era nada de muito épico ou poético. Na verdade, era um decreto oficial, um bocado burocrático até, que listava as coisas boas que o jovem rei Ptolomeu V tinha feito, como perdoar impostos. O conteúdo podia não ser muito emocionante, mas a sua estrutura com 3 línguas, essa sim, era a chave que ia abrir todas as portas. Claro que uma chave não serve de nada sem alguém para a usar. E essa pessoa foi um jovem francês absolutamente brilhante e obcecado pelo Egito, Jean-François Champollion. Para ele, decifrar os hieróglifos não era um trabalho qualquer, era a missão da vida dele. Reparem só nisto. Aos 16 anos, ele já dominava um monte de línguas antigas. A grande jogada dele foi dedicar-se a estudar o copta, uma língua que evoluiu do egípcio antigo. Ele acreditava que o copta ainda guardava pistas sobre os sons da língua dos faraós. E ele estava certíssimo. O Champollion não estava sozinho nesta demanda. Havia uma autêntica corrida intelectual na Europa para ver quem era o primeiro a decifrar o código. Mas foi a sua abordagem metódica e a sua incrível intuição que o levaram à vitória. A primeira grande pista veio disto aqui, um cartucho. Os estudiosos já desconfiavam que esta moldura oval que aparecia nos textos servia para rodear um grupo específico de símbolos. E a teoria era que estes símbolos protegidos seriam nomes importantes, como os de reis ou rainhas. E este foi o momento de viragem. O Champollion comparou o nome Ptolomeu, que estava na Pedra de Roseta, com o nome Cleópatra, que ele encontrou noutro monumento. Ao pôr os 2 nomes lado a lado, ele viu que partilhavam símbolos para os sons P, O e L. Foi o momento Eureka. Se símbolos iguais podiam representar os mesmos sons em nomes diferentes, então os hieróglifos não eram só imagens. Eram, pelo menos em parte, um alfabeto. A porta para o Egito Antigo tinha acabado de ser arrombada. A partir daí, foi como um efeito dominó. Ele identificou os símbolos partilhados, atribuiu-lhes sons e depois foi testar essa chave noutros nomes de faraós, como Ramsés e Tutmés. E funcionou. Ele provou que a escrita egípcia era um sistema híbrido genial que misturava símbolos fonéticos, como as nossas letras, com símbolos que representavam ideias completas. Diz a lenda que, no momento em que tudo fez sentido, ele correu para o escritório do irmão, gritou "Consegui!" e desmaiou de exaustão, ficando de cama durante dias. A descoberta tinha-lhe custado tudo, mas a verdade é que ele tinha mesmo conseguido. A descoberta de Champollion foi muito, mas muito mais do que apenas traduzir uma pedra.
Foi como encontrar a chave mestra que abriu a porta para uma civilização inteira. De repente, as paredes dos templos e os rolos de papiro deixaram de ser mudos. Começaram a falar. E o que se descobriu foi absolutamente espantoso. De repente, podíamos ler tudo. A história detalhada dos faraós, os seus poemas, os seus tratados de guerra. Conseguimos perceber as suas crenças sobre a vida depois da morte e até descobrir como era o dia-a-dia de uma pessoa comum. A arqueologia deixou de ser uma espécie de caça ao tesouro para se tornar numa ciência histórica a sério. Hoje, a Pedra de Roseta já não é um mistério por decifrar, mas o seu impacto continua a ser gigantesco, não só na ciência, mas também na nossa cultura do dia-a-dia. O nome tornou-se tão famoso que hoje o usamos como uma metáfora. Quando dizemos que algo é uma pedra de Roseta, estamos a falar de uma pista fundamental que nos ajuda a compreender algo muito vasto e complexo, seja em programação de computadores, em genética ou até na exploração espacial. A história da Pedra de Roseta ensina-nos uma coisa muito importante. O conhecimento que se perdeu pode ser recuperado com persistência e, claro, com a chave certa. E isto deixa-nos a pensar quantos outros códigos, quantas outras civilizações e histórias ainda estão por aí à espera do seu próprio Champollion para serem reveladas.